Imagine só um mundo em guerra constante, onde a ordem social simplesmente não existe mais. Pois é, essa era a realidade há 2.500 anos. E bem no meio desse caos, um homem teve uma ideia radical: reconstruir a sociedade. Mas não com armas, e sim com algo muito mais poderoso: a educação e a ética. O nome dele era Confúcio, mas o mundo inteiro o conheceria como Confúcio. Para Confúcio, essa pergunta não era, sei lá, teórica. Era o desafio mais urgente da vida dele. E a resposta que ele encontrou ecoaria através dos séculos, moldando uma civilização inteira. Vamos descobrir como ele fez isso. Olha só ele aí, ou pelo menos uma das muitas representações dele. A questão levantada em nossa fonte é exatamente o que a gente vai explorar agora. Como é que um professor de uma província lá no interior da China antiga se tornou uma das figuras mais influentes da história da humanidade? Bem, a resposta começa com o mundo em que ele nasceu. Para entender o homem, a gente precisa primeiro entender a época dele. E a época de Confúcio, nossa, era de fogo e conflito. A China antiga estava completamente fraturada. Reinos rivais lutavam o tempo todo pelo poder, a ética tinha ido por água abaixo e a sociedade estava, sabe, à beira do colapso. Foi nesse cenário de desordem total que Confúcio começou a busca dele por um jeito de restaurar a harmonia. E aí, no meio dessa confusão toda, surge uma figura improvável. Não um rei, nem um general, mas um professor. Um professor com um plano muito audacioso para salvar não só a China, mas a própria ideia de humanidade. Confúcio, ou Confúcio, como a gente conhece, nasceu numa família nobre que tinha perdido tudo. E isso deu para ele uma perspectiva única sobre a sociedade, né? Essa experiência acabou alimentando uma sede de conhecimento. Com 15 anos, ele já tinha mergulhado de cabeça nos estudos. Mas a ambição dele não era para ganho pessoal, não. Ele estava buscando um projeto, um sistema para restaurar a ordem e a justiça naquele mundo todo quebrado. E aqui está um ponto que é fundamental. Confúcio não se via como um inovador. Como a própria citação diz, ele era um transmissor. Ele acreditava que as respostas não estavam em ideias novas, mas em redescobrir a sabedoria esquecida dos antigos. A missão dele era restaurar e não revolucionar. Então, que projeto grandioso era esse, afinal? Não era uma religião, não tinha nada a ver com revelação divina, era, na verdade, um guia prático, bem pé no chão para o autoaperfeiçoamento e para o bom governo. Quase uma receita para a humanidade. No coração da filosofia dele está um conceito superpoderoso: Ren. Traduzindo, seria algo como humanidade ou benevolência. É a virtude máxima. É a empatia, a compaixão, aquela qualidade que nos conecta uns aos outros. Para Confúcio, cultivar o Ren era o ponto de partida para absolutamente tudo, tanto para se tornar uma pessoa melhor, quanto para construir um mundo melhor. E essa citação famosa, nossa, ela é o Ren em ação. É muitas vezes chamada de regra de prata e resume a ética de Confúcio numa única frase, super prática. É a empatia transformada num guia para a vida. Simples assim. Tá, mas como é que o Ren se manifesta no mundo real, no dia a dia? É aí que entra o Li. Se o Ren é o sentimento interior de compaixão, o Li são as ações externas, os rituais, a etiqueta, as normas sociais. E não se trata de seguir regras cegamente, tá? A ideia é criar uma estrutura para que a bondade possa se expressar de um jeito harmonioso e respeitoso. E para ter certeza de que as nossas ações estão alinhadas com os nossos valores, Confúcio nos deu o I, ou retidão. Pense nisso como a sua bússola moral interna. É a capacidade de saber o que é certo, não porque vai ter algum ganho pessoal, mas simplesmente porque é o certo a se fazer. Juntos, Ren, Li e I formam o núcleo do projeto de Confúcio para a humanidade. Então, qual é o objetivo final disso tudo? É a transformação do Xiaoren, a pessoa mesquinha, no Junzi, a pessoa exemplar, o cavalheiro. Esse slide aqui resume bem as principais diferenças. Enquanto o Xiaoren é movido pelo lucro, pela validação externa, o Junzi é guiado pela moralidade e pela autorreflexão. O caminho de um leva para baixo, o do outro para cima. A grande ironia é que Confúcio morreu achando que tinha falhado, sem nunca ver a sua visão totalmente realizada. Mal sabia ele que sua morte era apenas o começo da jornada extraordinária de suas ideias. A jornada do confucionismo foi uma verdadeira montanha-russa. As ideias dele foram tão ameaçadoras para o imperador que ele mandou queimar os textos.
Mas elas sobreviveram e, na dinastia Han, se tornaram o coração do Estado chinês por quase 2 milênios. Séculos depois, foram suprimidas de novo pela Revolução Comunista, só para ressurgir hoje como um pilar da identidade cultural em todo o leste asiático. É impressionante. E qual o alcance do legado dele hoje? Bom, este número aqui já diz tudo. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem em sociedades que foram, de alguma forma, moldadas por essas ideias de 2.500 anos atrás. E a influência de Confúcio se espalhou muito além da China, viu? Seus ensinamentos sobre a importância da família, de um governo baseado no mérito e da educação como caminho para melhorar, tudo isso se tornou parte do tecido cultural de nações como o Japão, a Coreia e o Vietnã. O que nos leva à pergunta mais importante de todas. Por que um filósofo de 2.500 anos atrás ainda é relevante hoje? O que a gente pode aprender com ele? Nesse nosso mundo moderno, tão cheio de divisão, de desinformação, de mudanças rápidas, talvez a gente precise mesmo olhar para trás para encontrar o caminho para frente. O que será que a sabedoria de Confúcio pode nos oferecer hoje? As lições de Confúcio são atemporais, sabe? Ele nos ensina que aprender é uma jornada para a vida inteira, que a empatia é a base de todo relacionamento saudável e, talvez o mais importante, que a mudança social começa com a transformação pessoal. Para construir um mundo melhor, a gente precisa primeiro se tornar pessoas melhores. E assim a gente termina com essa mensagem final de Confúcio que é tão relevante hoje quanto era há milênios. A jornada para nos tornarmos melhores e construirmos um mundo melhor não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O importante não é a velocidade, mas a perseverança. É só continuar, um passo de cada vez.